A Princesinha, A Little Princess, 1905, Frances Hodgson Burnett. Narração Silvia Vale. Capítulo 9. Melquisedeque. A terceira pessoa do trio era Lotte. Sendo ainda uma criança pequena, não sabia o que significava a adversidade, por isso ficara muito espantada com a mudança ocorrida na sua jovem mãe adotiva. Ouvira rumores de que coisas estranhas haviam sucedido a Sara, mas não conseguia entender por que razão ela tinha um ar tão diferente, porque usava um vestido velho e ia à sala de aulas apenas para ensinar, em vez de se sentar no seu lugar de honra e aprender as lições com todas as outras. Muito se especulara entre as mais novas quando descobriram que Sara já não ocupava os aposentos onde durante tanto tempo Emily vivera com grande pompa e circunstância. O que mais perturbava Lotte era o fato de Sara explicar tão pouco ou ser questionada. Quando se tem 7 anos, é preciso que os mistérios sejam tornados claros para que possam ser entendidos. Agora és muito pobre, Sara? Perguntara Lotte em tom de confidência, na primeira manhã em que a sua mãe adotiva se encarregara da aula de francês. És pobre como um mendigo? E enfiou a sua mão gorducha na de Sara, pestanejando e ameaçando chorar. Não quero que sejas tão pobrezinha quanto um mendigo. Começou a franzir a testa, como se fosse mesmo chorar, e Sara apressou-se a consolá-la. Os pedintes não têm onde morar, e eu tenho, explicou corajosamente. Onde é que tu vives? Há uma menina nova no teu quarto e já não é bonito. Vivo noutro quarto, respondeu Sara. É um quarto bonito? Quero ir vê-lo. É melhor não falares. Miss Minchin está olhando para nós. Ficará zangada comigo por te deixar sussurrar. Tinha já descoberto que seria responsabilizada por tudo que fossem desobediências. Se as crianças não prestassem atenção, se falassem, se não estivessem quietas, seria ela a culpada. Todavia, Lotte era uma menina determinada. Se Sara não queria dizer-lhe onde vivia, descobriria de outra forma. Conversou com as suas coleguinhas e deixou-se ficar junto das mais velhas quando estas se entregavam à mexeriquice, e com base nas informações que conseguira recolher, partiu numa viagem de descoberta no final de tarde, subindo escadas cuja existência desconhecia até chegar ao piso do último andar. Aí encontrou 2 portas, uma ao lado da outra, e ao abrir uma ao acaso, deparou-se com a sua querida Sara de pé em cima de uma mesa velha, espiando por uma janela. "Sara, mamãe Sara!" gritou ela aterrada, pois o quarto era tão despido e tão feio que Lotte tinha a sensação de ter subido uma centena de degraus e ter chegado a um outro mundo. Sara virou-se ao escutar o som daquela voz. Foi a sua vez de ficar consternada. Se Lotte começasse a chorar e alguém a ouvisse, seria a desgraça de ambas. Saltou de imediato da mesa e correu para ela. "Não chores nem faças barulho", suplicou Sara. "Serei repreendida se o fizeres, e hoje todo o dia escutei reprimendas. Não é um quarto assim tão mau, Lotte." "Não é?" indagou Lotte, olhando ao redor ao mesmo tempo que mordia o lábio. Continuava a ser uma menina mimada, mas gostava o suficiente da sua mãe adotiva para fazer um esforço para se controlar por ela. De alguma forma, era bem possível que qualquer lugar onde Sara morasse pudesse ser bonito e confortável. "E por que não é assim tão mal, Sara?" Quase sussurrou. Sara abraçou Lotte e tentou rir. O calor do seu rechonchudo corpo infantil era um grande consolo. Tivera um dia árduo e estivera tentando se distrair ao contemplar a rua pela janela, porque daqui consegue-se ver todo o tipo de coisas que lá de baixo não se avistam, respondeu ela. "Que tipo de coisas?" perguntou Lotte com o mesmo tipo de curiosidade que Sara conseguia sempre despertar, mesmo em meninas mais velhas. "Chaminés bem perto de nós, com a fumaça elevando-se em espirais, e nuvens subindo até ao céu, e pardais saltitando de um lado para o outro e conversando uns com os outros,
tal e qual como se fossem pessoas, e outras janelas de onde poderão surgir cabeças a qualquer momento, levando-nos a pensar a quem pertencerão. E sentimos-nos tão alto, que é como se vivêssemos num mundo diferente. Oh, deixa-me ver, ajuda-me a subir, pediu Lotte muito entusiasmada. Sara pegou-lhe no colo e as duas empoleiradas na velha arca inclinaram-se sobre o parapeito da janela e espreitaram a rua. Quem nunca fez isto não imagina um mundo diferente com que elas se depararam. De um lado e de outro, uma sucessão de telhas inclinava-se até as calhas. Os pardais, sentindo-se em casa, pulavam e chirriavam sem qualquer receio. 2 deles voaram para a chaminé mais próxima e puseram-se a discutir ferozmente até que um deu uma bicada no outro e o expulsou dali. A janela das vizinhas estava fechada, pois ninguém morava na casa ao lado. Quem dera que morasse ali alguém. A janela ficava ali tão próxima que, se no sótão vivesse uma menina como eu, podíamos conversar uma com a outra e, se não tivéssemos medo de cair, atravessaríamos o telhado e faríamos visitas uma à outra, disse Sara. O céu parecia tão mais perto do que quando se via da rua que Lotte estava encantada, contemplando a partir da janela do sótão, por entre os canos das chaminés, o que acontecia no mundo lá embaixo parecia quase irreal. Miss Mintin e Miss Amélia e a escola ficavam quase esquecidas e o barulho das carruagens na praça parecia um som pertencente ao outro mundo. Oh, Sara, gosto tanto deste quarto, gosto sim. É bem mais bonito do que os lá de baixo, exclamou Lotte, aninhando-se no braço da sua protetora. Observa o pardal. Oxalá tivesse umas migalhas para lhe dar, sussurrou Sara. Eu tenho, disse Lotte com um pequeno guincho. Tenho um pedaço de um pãozinho doce no bolso. Comprei-o com o meu dinheiro ontem e guardei um pouco. Quando lhe lançaram as migalhas, o pardal voou para uma chaminé vizinha. Não estava obviamente habituado a oferendas e sobressaltara-se com as inesperadas migalhas. Contudo, depois de Lotte ter ficado muito quieta e de Sara ter chilreado, quase como se fosse um pardal, percebeu que as migalhas eram um gesto de hospitalidade. Inclinou a pequenina cabeça e, do seu poleiro na chaminé, observou a oferta com os olhos brilhantes. Lotte mal conseguia manter-se quieta. Será que ele vem? Será que ele vem? Murmurou. Os olhos dele dizem que sim, está decidindo se atreve ou não, sussurrou Sara em resposta. Olha, já se decidiu, lá vem ele. Voou para o telhado e saltitou na direção das migalhas, mas deteve-se a alguns centímetros delas, inclinando a cabeça para um lado e para o outro, como se refletisse sobre a possibilidade de Sara e Lotte se transformarem em 2 grandes gatos e lhe saltarem em cima. Por fim, o seu coração disse-lhe que as 2 estranhas eram mais amistosas do que pareciam, e aos pulinhos foi se aproximando cada vez mais, bicou a migalha maior à velocidade de um relâmpago e transportou-a para o seu poleiro na chaminé. Agora já sabe que não lhe faremos mal e não tardará a vir subir outras vezes, declarou Sara. O pardalito não só regressou, como levou um amigo, e o amigo, por sua vez, foi buscar um familiar, e os 3 comeram com prazer, piando e chilreando e estacando de vez em quando para inclinarem as cabeças e fitarem Lotte e Sara. O encanto de Lotte era tão grande que esqueceu o choque que a primeira impressão do sótão lhe provocara, de tal modo que, ao descerem do banco, Sara pôde apontar-lhe outras belezas no seu novo quarto, das quais nem ela mesma ainda se tinha dado conta. É tão pequenino e fica tão alto que quase parece um ninho no alto de uma árvore. E o teto inclinado é tão engraçado. Veja, nesta ponta do quarto mal consigo pôr-me de pé, e quando a manhã começa a nascer, deitada na cama, consigo ver o céu através da janela no teto. Quando faz sol, vejo as nuvens passarem e fico com a impressão de que conseguiria tocá-las. E quando chove, as gotas matraqueiam e tamborilam a vidraça como se fosse uma melodia. À noite, quando se veem as estrelas, podemos contar quantas cabem no buraco da janela. São imensas. E olha para o pequeno fogão ali no canto, todo enferrujado. Se fosse polido e nele ardesse uma chama, imagina como não seria agradável. Como vês, é um quarto muito bonito e acolhedor. Caminhava em redor do pequeno cômodo, com Lotte pela mão, gesticulando e descrevendo todas as maravilhas que ela própria e Lotte iam descobrindo.
Lottie acreditava sempre em tudo que Sara lhe contava. Ali no chão podia haver um tapete indiano azul e espesso, e naquele canto ficaria bem um pequeno sofá com almofadas para nos enroscarmos. Ao lado poderia haver uma estante carregada de livros para que facilmente os pegassem para ler. Em frente ao fogão ficaria bem uma pele e nas paredes, para tapar a pintura feia, tapeçarias e quadros. Teriam de ser pequenos, mas seriam bonitos da mesma forma. No teto haveria um candeeiro com uma quebra-luz cor-de-rosa e no centro do quarto uma mesa com um serviço de chá, e não esqueçamos da chaleira de cobre fervendo em cima do fogão. Quanto à cama, seria diferente, com um colchão alto e macio e uma lindíssima colcha cor-de-rosa, e talvez com o tempo conseguíssemos fazer amizade com os pardais até eles nos virem bater com o bico na janela pedindo para entrar. Oh, Sara, gostaria tanto de viver aqui, exclamou Lottie, quando Sara, depois de ter convencido Lottie a descer, acompanhando-a até o meio das escadas, regressou ao quarto, ficou olhando à sua volta. O feitiço das suas descrições, que fizera para o bem de Lottie, tinha se quebrado. O colchão era duro e a colcha velha e gasta. As paredes mal pintadas exibiam de novo as manchas de mofo, o chão era frio e desconfortável, o fogão velho e oxidado, e o estofado gasto, desconjuntado, por ter uma perna mais curta do que as outras. Era o único assento em todo o quarto. Sentou-se nele por uns minutos e deixou cair o rosto entre as mãos. O mero fato de Lottie a visitar e depois ir embora parecia ter tornado as coisas um pouco pior. Talvez como acontece aos prisioneiros que se sentem mais sozinhos depois de as visitas partirem, deixando-os para trás. É um lugar solitário, pensou ela. Por vezes é o lugar mais solitário do mundo. Estava assim sentada, entregue aos seus pensamentos, quando a sua atenção foi atraída por um tênue som perto dela. Levantou a cabeça para ver de onde vinha, e fosse ela uma criança medrosa, teria abandonado o sofá a toda velocidade. Sentado sobre as pernas traseiras, um grande rato farejava o ar com grande interesse. Algumas das migalhas que Lottie levara haviam caído no chão, e o cheiro atraíra-o para fora da sua toca. Tinha um ar tão estranho e engraçado, parecia-se tanto com um anão ou um gnomo de bigodes grisalhos, que Sara ficou fascinada. O rato olhou para ela com seus pequeninos e brilhantes olhos, como se estivesse fazendo uma pergunta. Foi uma visão tão diferente para Sara que vieram à sua cabeça 1000 pensamentos como antigamente. Creio que será muito duro ser um rato. Ninguém gosta deles, as pessoas pulam e fogem gritando. Oh, um rato, que horror! Eu não gostaria que as pessoas fugissem e gritassem. Oh, uma Sara, que horror! Assim que me vissem. Nem que me colocassem ratoeiras e me dessem de jantar ao gato. É tão diferente ser um pardal. Contudo, ao nascer, ninguém perguntou a este rato o que queria ser. Ninguém disse, não prefere ser um pardal? Sara ficava tão quieta, sentada no banco estofado, que o rato começou a ganhar coragem para avançar. Tinha muito medo dela, mas talvez tivesse um coração como o do pardal, e este lhe dissesse que ela não saltaria sobre ele. Para além disso, tinha muita fome. Na toca, na parede, tinha uma família bastante grande, e há vários dias que não tinham a sorte de encontrar o que comer. Deixara os filhos chorando amargamente e aventurara-se para conseguir umas quantas migalhas. Pousou então as patas da frente no chão. Vá, avance, não sou uma armadilha, incentivou Sara falando baixinho. Podes levar as migalhas à vontade. Os prisioneiros da Bastilha costumavam travar amizades com os ratos. Eu podia tornar-me tua amiga. Como é que os animais compreendem as coisas? É um mistério, mas o certo é que entendem. É provável que exista uma língua que não é feita de palavras e que seja entendida por todos os seres vivos do mundo. Talvez exista uma alma oculta em tudo e esta consiga falar sem fazer qualquer som com outra alma. Fosse qual fosse a razão, o rato percebeu naquele momento que estava em segurança, muito embora fosse um rato. Sabia que aquele ser humano pequeno, sentado no sofá velho, não pularia e desataria aos gritos ou lhe lançaria objetos que, se não errassem o seu alvo e o esmagassem, o fariam chegar à toca manco e ferido.
Era, na verdade, um rato muito simpático e a sua intenção era boa. Ao erguer-se sobre as patas traseiras, farejando o ar com os olhos fixos em Sara, esperara que ela compreendesse isso e não o encarasse logo como um inimigo. Quando aquela coisa misteriosa que fala sem usar palavras lhe dissera que ela ou não o faria, avançou lentamente em direção às migalhas e começou a comê-las. De vez em quando olhava de relance para Sara, da mesma forma que os pardais haviam feito, e a sua expressão era tão humilde que comoveu a menina, que ficou sentada observando-o sem se mexer. Uma das migalhas era bem maior do que as outras, a tal ponto que mal se podia chamar de migalha. Era evidente que o rato ansiava por aquele pedaço, porém, teria de se aproximar mais da banqueta e o roedor continuava um pouco intimidado. Parece-me que quer levar aquele pedaço para a família que tem na toca. Se ficar mesmo muito quieta, talvez ele venha por ela, pensou Sara. Estava de tal maneira imóvel que mal respirava. O ratinho avançou uns quantos passos e comeu mais algumas migalhas. Em seguida parou e farejou o ar, olhando de esguelha para a ocupante do banquinho. Precipitou-se então para o pedaço de pão doce, com a mesma intrepidez repentina do pardal, e assim que agarrou o que queria, correu de regresso à parede, enfiou-se por um buraco no rodapé e desapareceu. Logo vi que queria aquele pedaço para a família. Creio que seria capaz de fazer amizade com ele, disse Sara para si mesma. Cerca de uma semana mais tarde, numa das raras noites em que Ermengarde achou seguro esgueirar-se até o sótão, ficou surpreendida quando, ao bater a porta do quarto de leve, Sara tardou em abri-la. A princípio, o silêncio do outro lado da porta era tal que Ermengarde se indagou se sua amiga não teria pegado no sono. Às tantas, para sua surpresa, escutou-a soltar uma risadinha e falar com alguém num tom persuasivo. Vá, toma e leva isso para casa, Melquisedeque. Vai encontrar a tua mulher, escutou a Ermengarde dizer. Quase de imediato, Sara abriu a porta, deparando-se com a amiga na soleira, de boca e olhos escancarados. Com quem estás falando, Sara? Inquiriu ela, meio assustada. Sara fê-la entrar cautelosamente, mas tinha o ar de quem estivera fazendo alguma coisa agradável e divertida. Tens de prometer que não vais te assustar e nem gritar. Caso contrário, não poderei te contar, respondeu Sara. Ermengarde quase se sentiu tentada a gritar logo naquele momento, mas conseguiu se controlar. Olhou ao redor do quarto, mas não viu ninguém. Contudo, era óbvio que Sara estivera falando com alguém. Ocorreu-lhe que fossem fantasmas. É alguma coisa que me deixará com medo? Inquiriu receosa. Algumas pessoas têm medo deles. Eu tinha, a princípio, mas agora já não, disse Sara. Era um fantasma? Balbuciou Ermengarde. Não. Era o meu rato, afiançou Sara, rindo. Ermengarde deu um pulo para o meio da cama estreita. Escondeu os pés sob a camisa de noite e embrulhou-se no xale vermelho. Não gritou, mas ofegava de medo. Oh, um rato! Exclamava ela numa voz estrangulada. Imaginei que ficarias assustada, mas não precisas ter medo. Estou domesticando-o. Ele já me conhece e até sai da sua toca quando eu o chamo. Queres vê-lo ou tens muito medo? Com o passar dos dias e com a ajuda dos restos de comida trazidos da cozinha, aquela estranha amizade fizera progressos, e Sara, aos poucos, até esquecera que a tímida criatura com a qual travara um relacionamento era um mero rato. De início, de tão assustada, Ermengarde não conseguia sequer sair de cima da cama, toda encolhida e com os pés escondidos. Mas a expressão calma de Sara e a história da primeira aparição de Melquisedeque começou finalmente a despertar a sua curiosidade e por fim inclinou-se por cima da beira da cama e ficou observando Sara se ajoelhar junto ao buraco no rodapé. Ele não vai sair a correr da toca e saltar para cima da cama, vai? Quis saber a visitante muito cautelosa. Não, é tão educado como nós. Parece mesmo uma pessoa, garantiu Sara. Veja, começou a entoar um som muito baixinho, semelhante a um assobio. Tão baixinho que para o ouvir era preciso que o silêncio fosse absoluto. Repetiu-o várias vezes, muito concentrada no que estava fazendo. Era como se estivesse lançando um encantamento, ocorreu a Ermengarde. Finalmente, e em resposta, uma cabeça de bigodes grisalhos e olhos pequeninos e brilhantes espreitou do buraco. Sara tinha algumas migalhas na mão.
Colocou-as no chão e Melquisedeque avançou e comeu-as. Guardou a migalha maior para o final, mas não a comeu, pegando nela e transportando-a para a toca com um ar muito eficiente. Aquele pedaço é para a mulher e os filhos. Ele é muito consciencioso. Apenas come os pedacinhos mais pequenos. Depois dele regressar, ouço sempre a família chiar de alegria. Existem 3 tipos de chiado: o das crianças, o da senhora Melquisedeque e o do próprio Melquisedeque, disse Sara. Ermengarde desatou a rir. Ah, Sara, és mesmo muito incomum. Eu sei que sou excêntrica, admitiu ela. Esfregou a testa com a mão morena e um ar pensativo e terno tomou conta do seu rosto. O meu pai também costumava rir de mim, mas eu gostava. Dizia que eu era muito original, mas adorava as minhas histórias de faz de conta. Na verdade, não consigo evitá-las. Se não imaginasse coisas, creio que não conseguiria viver. Deteve-se e olhou em volta. Tenho a certeza de que não conseguiria viver aqui, acrescentou em voz baixa. Ermengarde, como sempre, estava encantada. Quando falas sobre as coisas é como se fossem reais. Falas do Melquisedeque como se ele fosse uma pessoa. Ele é uma pessoa, tem fome e assusta-se tal como nós, e é casado e tem filhos. Como ter certeza que ele não pensa como as pessoas? O olhar dele é tal e qual o de uma pessoa. Foi por isso que lhe dei um nome. Sara sentou-se no chão na sua posição preferida, com os braços rodeando os joelhos. Além disso, é um rato da Bastilha, enviado para ser meu amigo. Consigo sempre um pedaço de pão que a cozinheira desperdiça, e é o suficiente para o sustentar e ele sustentar a família dele. Ainda a Bastilha? Faze sempre de conta que é a Bastilha? Perguntou Ermengarde, cheia de curiosidade. Quase sempre. Por vezes tento fazer de conta que é outro tipo de lugar, mas a Bastilha acaba sempre sendo mais fácil de imaginar, em especial quando está frio. Nesse momento, surpreendida por um som que escutou, Ermengarde quase pulou da cama. Assemelhava-se a 2 pancadas na parede. Que foi aquilo? Perguntou Ermengarde. Sara levantou-se do chão e respondeu de uma forma bastante dramática. É a prisioneira da cela ao lado, a Becky, exclamou Ermengarde extasiada. Sim, 2 pancadas significam: companheira, estás aí? Em resposta, Sara deu 3 pancadas do seu lado da parede. Isto quer dizer sim, estou aqui e está tudo bem. 4 pancadas escutaram-se na cela ao lado. Sara explicou o seu significado. Nesse caso, companheira de infortúnio, dormiremos em paz. Boa noite. Ermengarde sorriu deliciada. Oh, Sara, é mesmo como se fosse uma história, sussurrou. É mesmo uma história. Tudo é uma história. Tu és uma história, eu sou uma história. Miss Minchin é uma história. Voltou a sentar-se e falou, até que Ermengarde esqueceu que ela própria era uma espécie de prisioneira fugida e Sara teve de se recordar que não podia permanecer na Bastilha toda a noite e teria de voltar, sem fazer barulho, ao seu próprio quarto e à sua própria cama. Capítulo 10. O Cavalheiro Indiano. As peregrinações de Ermengarde e Loti ao sótão eram arriscadas. Nunca sabiam ao certo se encontrariam Sara lá e havia sempre o perigo de Miss Amélia fazer uma inspeção nos quartos depois da hora de deitar das alunas. Assim, as visitas delas eram raras e Sara levava uma existência estranha e solitária. A sua vida era mais solitária durante as horas de trabalho do que quando estava no sótão. Nos pisos de baixo não tinha ninguém com quem falar e quando a mandavam entregar recados pelas ruas carregando cestos ou pacotes, tentando segurar o chapéu quando fazia vento e sentindo a água entrar-lhe nos sapatos quando chovia, era como se as multidões que por ela passavam lhe acentuassem a sensação de solidão. Nos tempos em que era a princesa Sara e saía de carruagem ou a pé, acompanhada de Mariette, a visão do seu rosto alegre e dos casacos e chapéus extravagantes despertara muitas vezes o interesse dos transeuntes. Uma menina feliz, bonita e bem vestida atrai naturalmente as atenções. Crianças maltrapilhas e mal cuidadas não constituem nem uma visão bonita, nem rara o suficiente para levar as pessoas a virar a cabeça para olhar para elas e sorrir.
Já ninguém olhava para Sara. Era invisível enquanto avançava pelos buliçosos e apinhados passeios. Começara a crescer muito depressa e, uma vez que apenas vestia o que de mais simples sobrara no seu guarda-roupa, sabia que tinha um aspecto muito estranho e lamentável. Os seus melhores vestidos eram coisa do passado e tinha que usar os que restavam até já não conseguir enfiar-se neles. Por vezes, quando passava por alguma vitrine que tivesse um espelho, desetava a rir ao dar-se conta da sua aparência, outras corava, mordia o lábio e acelerava o passo. Ao final da tarde, quando passava em frente a janelas iluminadas, costumava olhar para o interior das acolhedoras e quentes salas e distrair-se imaginando coisas sobre as pessoas que via sentadas ali, diante de lareiras ou ao redor das mesas. Gostava sempre de ver de relance o interior das casas antes de as portas serem fechadas. Na praça onde ficava o colégio de Miss Minton, viviam várias famílias com as quais a sua maioria conhecera e se familiarizara. A sua preferida dera o nome de Grande Família, não porque os seus membros fossem grandes, pois na realidade muitos deles eram pequenos, mas por serem tão numerosos. Havia 8 crianças na grande família, bem como uma mãe robusta e de pele rosada, um pai robusto e de pele rosada, uma avó robusta e de pele rosada e vários criados. As 8 crianças ora eram levadas para passear em carrinhos de bebê por amas vestidas de forma confortável, ora saíam de carruagem com a mãe, ora corriam para a porta ao final do dia para receberem o pai e o beijarem, para pularem à volta dele e o ajudarem a despir o sobretudo e lhe revistarem os bolsos em busca de presentes. Ora se juntavam à janela do quarto de brincar olhando para a rua, empurrando-se uns aos outros rindo. Na verdade, estavam sempre fazendo coisas divertidas e adequadas, convenientes a uma grande família. Sara gostava muito deles e dera-lhes nomes tirados de livros, nomes muito românticos. De vez em quando, em vez de grande família, chamava-lhes de os Montmorency. A bebê rechonchuda e loura, com a touca de renda, era Elisaberta Beauchamp Montmorency. A bebê a seguir era Violet Cholmondeley Montmorency. O menino, que mal andava ainda e tinha umas perninhas muito gorduchas, era Sidney Cecil Vivian Montmorency. A seguir vinham Lilian Evangeline Maud Morion, Rosalinde Gladys, Guy Clarence, Verônica Eustácia e Claude Harold Hector. No final de tarde aconteceu uma coisa muito engraçada, se bem que, em certo sentido, não teve graça nenhuma. Vários dos Montmorencies estavam de partida para uma festa infantil e, ao mesmo tempo que Sara passava em frente à porta deles, as crianças atravessavam o caminho em direção à carruagem que as esperava. Verônica Eustácia e Rosalinde Gladys, com vestidos de renda branca e magníficas faixas na cintura, tinham acabado de entrar, e Guy Clarence, de 5 anos, seguia no seu encalço. Era um menino muito bonito, de bochechas rosadas e olhos azuis, e uma cabeça muito redondinha coberta de caracóis. Sara esqueceu o cesto que levava no braço e a capa gasta que a cobria. Na verdade, esqueceu tudo, menos que queria olhar para ele por um momento. Assim parou para fitá-lo. O Natal aproximava-se e a grande família entretinha-se aos serões, lendo histórias sobre crianças que eram pobres e não tinham mamães e papais que lhes recheassem o sapatinho e as levassem às pantomimas, crianças que na verdade passavam frio e fome. Nestas histórias, pessoas amáveis, por vezes meninos e meninas com corações generosos, acabavam por reparar nas crianças pobres e davam-lhes dinheiro ou presentes caros, ou então levavam-nas para jantar fartamente nas suas casas. Guy Lawrence ficara comovido até as lágrimas naquela mesma tarde com a leitura de uma destas histórias e ansiava por encontrar uma criança pobre e dar-lhe uma moeda de meio shilling que possuía, provendo assim as necessidades da criança para o resto da vida. Meio shilling, na sua opinião, significaria riqueza para todo o sempre.
Ao avançar pelo tapete escuro estendido pelo caminho até a carruagem, levava a referida moeda no bolso das suas calças curtas. Ao mesmo tempo que Rosalind Gladys entrava na carruagem e pulava para o assento para sentir as almofadas saltar por baixo dela, Guy Clarence avistou Sarah parada na calçada, com o seu vestido velho e curto, o chapéu roto e o cesto na volta do braço, olhando para ele avidamente. Achou que o olhar dela era de fome, talvez porque não comia há bastante tempo. Não sabia que os seus olhos tinham aquela expressão porque ela ansiava pela vida acolhedora e feliz que ele obviamente tinha, julgando pelas suas faces rosadas e por abraçá-lo e beijá-lo. O menino apenas sabia que ela tinha olhos grandes e um rosto descarnado, pernas magras, um cesto velho e roupas gastas. Assim, levou a mão ao bolso, pescou a moeda de meio shilling e avançou até ela com uma atitude afável. Aqui tens, pobre menina. É meio shilling, é para ti, disse ele. Sarah sobressaltou-se e de repente deu-se conta de que parecia realmente as crianças pobres que vira nos bons velhos tempos à espera na calçada para a ver passar quando ela saía da sua carruagem, e muitas vezes lhes dera moedas. Corou e em seguida empalideceu, e por um segundo julgou que não teria coragem de aceitar o shilling de Guy Clarence. Ora essa! Muito obrigada, mas não posso aceitar de forma alguma, exclamou Sarah. A voz dela era tão diferente da dos comuns mendigos que pediam pelas ruas e os seus modos tão semelhantes à de uma criança educada numa boa casa, que Verônica e Eustácia, cujo verdadeiro nome era Janet, e Rosalind Gladys, que na verdade se chamava Nora, se inclinaram para a frente para verem o que se passava. Contudo, Guy Clarence não seria contrariado na sua ação de benevolência e colocou a moeda na mão da menina. Sim, tens de aceitar, menina pobre. Com este dinheiro poderás comprar muitas coisas para comer. É meio shilling, insistiu ele num tom resoluto. Havia tanta candura e bondade no rosto dele, e era tão fácil ver que uma recusa o deixaria desolado, que Sarah percebeu que não podia de modo algum deixar de aceitar. Ser orgulhosa a esse ponto seria uma crueldade. Assim engoliu o orgulho e aceitou a moeda, com as faces ardendo. Obrigada, és um menino muito bondoso e querido, declarou ela. E ao mesmo tempo que ele subia todo contente na carruagem, Sarah retomou o seu caminho, tentando sorrir, muito embora tivesse um nó na garganta e os olhos rasos de lágrimas. Sabia que tinha um ar esfarrapado e pobre, mas até aquele momento nunca lhe ocorrera que pudesse ser confundida com uma mendiga. No interior da carruagem da grande família, já em movimento, as crianças conversavam animadamente. Donald, era o nome de Guy Clarence. Por que deste o teu meio shilling àquela menina? Tenho certeza de que ela não é uma mendiga, exclamou Janet, num tom de censura. Não falava certamente como uma pedinte, e o rosto dela não nos faz lembrar de uma, fez notar Nora. Para além disso, ela não mendigou. Fiquei com tanto medo de que ela se zangasse contigo. As pessoas não gostam de ser confundidas com pedintes quando não o são, não é, Donald? Acrescentou Janet. Ela não ficou zangada, argumentou Donald, um pouco desanimado, mas ainda convicto dos seus atos. Sorriu e disse que eu era um menino muito bondoso e querido. E sou. Dei-lhe meio shilling. Janet e Nora entreolharam-se. Uma pedinte nunca diria isso. Teria dito muito agradecida, menino, do fundo do coração, e talvez tivesse feito uma reverência. Sem que Sarah disso tivesse conhecimento, a partir daquele momento os membros da grande família ganharam um interesse por ela tão grande quanto o que ela já sentia por eles. Quando Sarah passava, corriam às janelas do quarto de brincar e ao redor da lareira decorriam muitas discussões sobre ela. É uma espécie de criada do colégio, não me parece que tenha família. Suponho que seja órfão, mas não é uma pedinte, por mais maltrapilha que ande vestida, dizia Janet. A partir de então começou a ser conhecida entre eles como a menina que não é mendiga.
o que obviamente era um nome muito comprido e soava muito engraçado quando por vezes os mais novos o diziam às pressas. Sara conseguiu fazer um buraco na moeda e atou-a a um pedaço velho de fita ao pescoço. O seu afeto pela grande família aumentou, bem como o afeto que sentia por tudo aquilo a que podia dar o seu amor. Estimava Beck cada vez mais e costumava ansiar pelas 2 manhãs por semana em que ia ensinar francês às mais pequenas. As suas alunas adoravam-na e brigavam umas com as outras pelo privilégio de ficarem junto dela e lhe darem discretamente a mão. Senti-las a aninharem-se assim alimentava o seu esfomeado coração. Tornara-se tão amiga dos pardais que, quando se punha de pé em cima da mesa, colocava a cabeça e os ombros de fora da janela do sótão e chilreava. Ouvia quase de imediato um esvoaçar de asas e trinados em resposta. Um pequeno bando de passarinhos surgia então e pousava nas telhas para falar com ela e se deliciar com as migalhas que ela lhes dava. Quanto a Melquisedeque, Sara e ele eram de tal forma chegados que o roedor por vezes fazia-se acompanhar da esposa e de vez em quando de 1 ou 2 dos seus filhos. Sara costumava conversar com ele e de alguma forma sentia que ele a compreendia. No seu coração nascera entretanto um sentimento muito estranho em relação a Emily, que do seu lugar aos pés da cama contemplava tudo. Este sentimento surgira num momento de grande desolação. Sara teria gostado de acreditar ou de fazer de conta que Emily a compreendia e se compadecia. Custava-lhe admitir para si mesma que a única companheira não a escutava nem sentia nada. Costumava por vezes acomodá-la na beira da cama e sentar-se diante dela no velho banco abaixo da janela, contemplando-a e imaginando coisas a seu respeito, até que os seus olhos se esbugalhavam e a sua fisionomia se alterava, exprimindo uma espécie de medo, em especial à noite, quando tudo ficava muito silencioso e o único som que se escutava no sótão era o ocasional esgravatar e chiar da família de Melquisedeque na parede. Numa das suas histórias de faz de conta, Emily era uma espécie de bruxa boa que podia protegê-la, por vezes, quando a sua imaginação a levava a ficar tão absorta que era como se estivesse em transe, fazia perguntas a Emily e quase sentia que ela respondia, mas isso nunca acontecia. Quanto a isso, pensava Sara, tentando consolar-se, eu mesma não respondo muitas vezes. Nunca respondo sempre que posso evitá-lo. Quando as pessoas nos insultam, o melhor a fazer é não lhes dizer uma única palavra, olhar para elas e apenas pensar. Miss Minchin ficava lívida de raiva quando lhe faço isso. Miss Amélia fica assustada, tal como as meninas. Quando não nos deixamos levar pela raiva, as pessoas percebem que somos mais fortes do que elas, pois conseguimos controlar os nossos sentimentos e elas não, e dizem coisas disparatadas que mais tarde se arrependem de ter dito. Não existe nada mais forte do que a cólera, a não ser o que nos faz contê-la. Isso sim é mais forte. É muito boa estratégia não responder aos nossos inimigos. Raramente o faço. Talvez a Emily seja mais como eu do que eu mesma. Talvez prefira não responder sequer aos seus amigos. Guarda tudo no seu coração. Não obstante, por mais que tentasse satisfazer-se com tais argumentos, isso não era fácil. Quando no final de um dia longo e árduo, passado correndo de um lado para o outro, levando recados demorados na chuva e no frio, entrava em casa molhada e cheia de fome, e era de novo mandada à rua porque ninguém se lembrava que ela era apenas uma criança e que as suas magras pernas podiam estar cansadas e o seu pequeno corpo enregelado. Quando apenas recebia palavras ásperas e olhares gélidos e humilhantes em agradecimento, quando a cozinheira era insolente e grosseira, quando Miss Minchin estava de pior humor do que o habitual e quando as meninas cochichavam umas para as outras, rindo do seu aspecto. Nessas alturas, não conseguia reconfortar o seu coração magoado, orgulhoso e solitário perante a atitude impassível e indiferente de Emily.
Nessas alturas, não havia faz de conta que a consolasse. Numa dessas noites, chegando ao sótão com fome e frio, com uma tempestade apertando o coração, o olhar de Emily pareceu-lhe tão vazio e inexpressivo que Sarah perdeu o controle sobre as suas emoções. Estava sozinha no mundo, não tinha mais ninguém a não ser Emily, e ali estava ela, sentada, imóvel. Morrerei em breve, começou por dizer. Emily continuou olhando em frente para o vazio. Não suporto isto, continuou Sarah tremendo. Sei que vou morrer. Tenho frio, estou encharcada, morta de fome. Trabalhei todo o dia sem parar e de manhã à noite só ouvi reprimendas. E porque não consegui encontrar a última coisa que a cozinheira me mandou comprar, negou-me o jantar. Pessoas riram de mim porque os meus sapatos, de tão velhos e gastos, me fizeram escorregar na lama. E aqui estou toda enlameada. Estás ouvindo, Emily? Olhou para os olhos vítreos e o rosto complacente da boneca e, de repente, uma espécie de raiva desgostosa apoderou-se dela. Levantou a mão e derrubou Emily. A boneca caiu ao chão e Sarah, que nunca chorava, desatou a soluçar desconsoladamente. Não passas de uma boneca. É o que tu és, uma boneca, uma boneca. Não te importas com nada, és feita de madeira. Nunca tiveste coração, não sentes nada e coisa alguma poderia te emocionar. Não passas de uma boneca, gritou ela. Emily estava no chão, as pernas dobradas ignominiosamente por cima da cabeça, a ponta do nariz partida, mas mostrava-se calma, até mesmo solene. Sarah escondeu o rosto nos braços. No interior da parede, os ratos corriam uns atrás dos outros, chiando, esgravatando. Melquisedeque estava sem dúvida castigando algum membro da família. O choro de Sarah abrandou aos poucos. Era tão ruim perder o controle que ela mesma ficou surpreendida. Ao fim de um momento, levantou a cabeça e olhou para Emily, que parecia fitá-la por entre uma perna, e desta vez com uma espécie de compaixão. Cheia de remorsos, Sarah inclinou-se e apanhou-a do chão. Deixou entrever um pequeno sorriso. Não podes evitar ser uma boneca, não é? Da mesma forma que Lavínia e Jessie não conseguem evitar não ter juízo. Não somos todos iguais, disse com um suspiro resignado. Beijou a boneca, compôs-lhe as roupas e voltou a sentá-la aos pés da cama. Há muito que acalentava o desejo que alguém arrendasse a casa ao lado, que estava vazia. Desejava ver alguém pela janela do sótão vizinho. Seria tão bom ver a janela aberta um dia e pela abertura quadrangular ver surgir uma cabeça. Se me parecesse uma pessoa simpática, poderia começar por dizer bom dia, e a partir daí tudo poderia acontecer. Mas o mais provável é que venha também a ser o quarto de uma mera criada como eu, pensou Sarah. Certa manhã, ao dobrar a esquina em direção à praça, depois de uma ida à mercearia e à padaria, reparou, para sua grande alegria, que durante a sua prolongada ausência, uma carroça abarrotada de mobília parara em frente à casa vizinha. As portas da frente estavam abertas de par em par, e homens em mangas de camisa entravam e saíam carregando caixas e peças de mobiliário. Foi arrendada, exclamou ela para os seus botões, até que, enfim, só espero ver uma cara simpática a espreitar pela janela do sótão. Sarah quase desejava juntar-se ao grupo de espectadores que se amontoara na calçada para ver as coisas serem transportadas. Tinha a certeza de que, se pudesse avistar o mobiliário, seria capaz de deduzir algumas coisas em relação às pessoas a quem pertencia. As cadeiras e mesas de Miss Minchin são tal e qual ela. Lembro-me de ter pensado isso mal a vi, muito embora fosse ainda tão pequena. Mais tarde, comentei com o papai e ele riu e disse que era verdade. Estou certa de que a grande família tem sofás e poltronas espaçosos e confortáveis, e já reparei que o papel de parede, floral e colorido, condiz na perfeição com eles. Tem um ar alegre, simpático e feliz. Mais tarde, no mesmo dia, a cozinheira mandou-a à mercearia comprar salsa.
Ao subir pelas escadas de serviço, seu coração bateu mais forte. Várias peças de mobiliário haviam sido colocadas na calçada. Havia uma bonita mesa de madeira magnificamente trabalhada, umas quantas cadeiras e um biombo com um bordado oriental deslumbrante. A visão daqueles objetos a fez sentir saudades de casa. Vira objetos tão semelhantes àqueles na Índia. Uma das coisas que Miss Minchin lhe tirara fora uma escrivaninha que o pai lhe mandara. Que coisas tão bonitas! Pelo aspecto, devem pertencer a uma pessoa simpática, e tem tudo um ar suntuoso. Suponho que a casa tenha sido arrendada por uma família rica. Todo o dia as carroças chegaram, foram descarregadas e deram lugar a outras. Casualmente, Sara teve várias oportunidades de ver as coisas serem transportadas. Tornou-se claro que estava certa ao concluir que os novos vizinhos eram pessoas abastadas. Todo o mobiliário era opulento e muito bonito e em boa parte oriental. Magníficos tapetes, tapeçarias e ornamentos foram tirados das carroças, bem como quadros e livros que dariam para encher uma biblioteca. Entre muitas outras peças decorativas, havia um belíssimo Buda num esplêndido altar. Certamente algum membro desta família esteve na Índia, pensou Sara, e tomou gosto pelas coisas orientais. Fico contente. Pensarei neles como meus amigos, ainda que não veja ninguém pela janela do sótão. Quando ao fim da tarde foi buscar o leite, não havia nenhuma tarefa a que fosse poupada. Viu uma coisa que tornou a situação ainda mais interessante. O homem, que era o chefe da grande família, atravessou a praça a pé, de uma forma muito prosaica, e subiu numa corrida os degraus da casa ao lado da de Miss Minchin, como se estivesse em casa e contasse subi-los e descê-los muitas vezes no futuro. Demorou-se bastante tempo lá dentro e, por várias ocasiões, veio à porta dar instruções aos trabalhadores, como se lhe competisse fazê-lo. Era óbvio que estava de alguma forma relacionado com os novos arrendatários e agia em nome deles. Se os novos vizinhos tiverem filhos, as crianças da grande família de certeza que virão brincar com eles, e nesse caso talvez subam ao sótão na brincadeira, especulou Sara. Nesta noite, depois de terminar o seu trabalho, Beck foi visitar a sua companheira de infortúnio e contar-lhe as novidades. É um cavalheiro indiano que vem viver na casa ao lado, senhorita. Não sei se é preto ou não, mas é indiano. É muito rico e está doente, e o senhor da grande família é o advogado dele. O senhor indiano teve muitos problemas e é por isso que está doente. E ele reza para as estátuas, senhorita. É de certeza um pagão. Viu uma estátua ser transportada lá para casa. Sara deu uma risadinha. Não creio que ele venere aquela estátua. Algumas pessoas gostam de ter estátuas assim para as admirarem, porque são objetos bonitos. O meu papai tinha uma lindíssima e não a venerava. Não obstante, Beck preferia acreditar que o novo vizinho era um pagão. Parecia-lhe tão mais exótico do que se fosse apenas um cavalheiro corriqueiro que ia à igreja com um livro de orações como toda a gente. Pronunciou-se também, e longamente, sobre o aspecto que teria o referido indiano, bem como a sua esposa, caso a tivesse, e os filhos dele, se tivesse filhos. Sara percebeu que no seu íntimo, Beck ansiava por que fossem todos negros, usassem turbantes e, acima de tudo, assemelhando-se ao chefe de família, fossem todos pagãos. Nunca vivi ao lado de pagãos, senhorita. Gostaria de ver que tipo de hábitos eles têm. Só dali a algumas semanas é que a sua curiosidade foi satisfeita e tornou-se então claro que o novo inquilino não tinha mulher nem filhos. Era um homem solitário, sem família e destroçado física e psicologicamente. Um dia uma carruagem parou em frente à casa. Quando o lacaio desceu e abriu a portinhola, o pai da grande família foi o primeiro a saltar, seguido de uma enfermeira de uniforme.
2 criados desceram então os degraus da casa para auxiliar o seu patrão, que ao sair da carruagem, amparado por eles, revelou ser um homem de aspecto angustiado, envolto em peles. Foi transportado degraus acima e o chefe da grande família acompanhou-o até a casa com um ar ansioso. Pouco tempo depois, chegou a carruagem do médico, que se apressou em entrar, obviamente, para cuidar dele. Na casa ao lado há um senhor tão amarelo, Sara, sussurrou Lottie na aula de francês. Achas que será chinês? O livro de geografia diz que os chineses são amarelos. Não, não é chinês. Está muito doente, murmurou Sara em resposta. Vamos, continua com o exercício, Lottie. Foi o início da história do cavalheiro indiano. Capítulo 11. Ramdas. Havia por vezes bonitos pôres de sol na praça onde ficava o colégio. Apenas eram visíveis parcialmente por entre as chaminés e sobre os telhados. Das janelas da cozinha não era possível avistá-los, apenas adivinhá-los pela cor rosada ou amarelada dos tijolos das casas circundantes. Ou talvez porque um feixe de luz esbraseante atingia uma vidraça em algum momento. Havia, contudo, um local de onde se podia observar todo esse esplendor, os castelos de nuvens escarlates ou douradas a oeste, o local de onde tudo isto se podia ver, ao mesmo tempo que se respirava um ar mais puro, era, é claro, a janela do sótão. Quando a praça parecia começar a brilhar como que encantada e a parecer bonita, apesar das fuliginosas árvores e grades de ferro, Sara sabia que algo se passava no céu. E quando lhe era possível abandonar a cozinha sem que dessem pela sua falta ou a chamassem de volta, escapulia-se e subia os degraus das escadas até o sótão. Aí, subindo no velho banco, debruçava-se o máximo que podia pela janela, respirando fundo e olhando ao redor. E então, era como se tivesse todo o céu e o mundo para si mesma. Mas ninguém fazia isso, apenas Sara, que se detinha ali por vezes, inclinando o rosto para o céu, que lhe parecia tão amistoso e próximo, semelhante a um bonito teto abobadado, por vezes contemplando o ocidente e todas as coisas maravilhosas que ali aconteciam. As nuvens tinham vários formatos e cores, passando do rosa ao carmesim, ao branco, ao púrpura ou ao cinza pálido. Por vezes formavam ilhas ou montanhas grandiosas que circundavam lagos de águas cor de turquesa, de âmbar ou jade. Outras vezes escuros promontórios avançavam por mares perdidos e estranhos, adentro, e faixas estreitas de terras maravilhosas faziam a ponte para outras terras magníficas. Havia locais por onde se diria que era possível correr ou passear, ou ficar parado à espera do que acontecia a seguir, até que tudo se desvanecesse. Era pelo menos o que Sara imaginava, e nunca nada lhe parecera tão belo quanto as coisas que via quando se debruçava na janela, metade do corpo fora do telhado, os pardais a chilrear sobre as chaminés. Os pássaros pareciam sempre piar com uma doçura acrescida quando estas maravilhas ocorriam. Poucos dias depois de o cavalheiro indiano ter sido levado para sua nova casa, houve um desses pôres de sol e, como por feliz coincidência, o trabalho daquele dia estava terminado na cozinha e ninguém a encarregara de qualquer recado ou tarefa. Sara aproveitou para escapar e correr para o sótão. Como era habitual, pôs-se à janela. Foi um momento deslumbrante. Na direção do pôr do sol, uma enchente de cor de ouro parecia avançar pelo horizonte, como se uma gloriosa maré varresse o mundo. Uma luz intensa amarelo-escura tingia tudo, e os pássaros voando sobre os telhados pareciam negros em contraluz. Um pôr-do-sol esplêndido, disse Sara para si mesma. Quase fico com medo, como se uma coisa estranha estivesse para acontecer. Os acasos esplêndidos a faziam sentir isto. Escutou um som a pouca distância e virou de repente a cabeça. Era um som estranho, semelhante a uma sucessão rápida de pequenos guinchos. Vinha da janela do sótão da casa ao lado.
Mas alguém quisera ver o pôr do sol como ela. Havia uma cabeça e uma parte de um tronco a emergir da janela, mas não era a cabeça nem o corpo de uma menina ou de uma criada. Era a cabeça de tez morena, olhos brilhantes e turbante branco de um criado indiano. Um lascarim, pensou Sara de imediato, e o som que escutara provinha de um pequeno macaco que ele segurava nos braços como uma criança, e que se aconchegava a ele e guinchava. Quando Sara olhou na sua direção, ele olhou na dela. A primeira coisa que lhe ocorreu foi que o seu rosto moreno tinha um ar pesaroso e saudoso. Tinha certeza absoluta de que ele subira ao sótão para ver o sol, porque na Inglaterra raramente se podia vê-lo. Olhou com curiosidade para ele por um segundo e depois sorriu. Aprendera o quanto um sorriso, ainda que de um desconhecido, podia ser reconfortante. O dela foi evidentemente um prazer para ele. Toda a sua expressão se alterou, exibindo uns dentes tão brancos e reluzentes quando sorriu de volta que foi como se uma luz se tivesse acendido na sua face morena. A simpatia que os olhos de Sara transmitiam era sempre muito eficaz quando as pessoas se sentiam tristes ou cansadas. Foi talvez ao cumprimentá-la com um gesto da mão, que afrouxou o amplexo com que segurava o macaquinho. Este, irrequieto e curioso, estava sempre pronto para uma aventura e provavelmente ficou entusiasmado com a visão de uma criança. Escapou-se assim ao lascarim. Correu pelo telhado, aos guinchinhos, e saltou para o ombro de Sara, e daí para o chão do seu quarto. Encantada, ela soltou uma gargalhada, sabendo de antemão que o fugitivo teria de ser devolvido ao seu dono, se é que o lascarim era o seu dono, e interrogou-se como haveria de ser. Conseguiria pegá-lo ou iria ser travesso e fugir pelos telhados, perdendo-se? Isso não podia acontecer. Talvez o macaco pertencesse ao cavalheiro indiano e o pobre homem tivesse um afeto especial por ele. Virou-se para o lascarim, satisfeita por se recordar ainda de algum do hindustani que aprendera quando vivia com o pai. Explicaria a situação ao homem. Falou-lhe, portanto, na língua dele. Ele deixar-se-á apanhar por mim? Perguntou. Sara nunca vira tanta surpresa e alegria como as que o rosto trigueiro do lascarim espelharam quando ela lhe falou na sua língua materna. Para o pobre homem, na verdade, foi como se os deuses estivessem intervindo e aquela voz doce e amável proviesse diretamente do céu. Sara percebeu de imediato que o criado estava habituado a crianças europeias. Desfez-se em agradecimentos respeitosos. O macaco era muito amistoso e não mordia, mas por azar era difícil de apanhar. Fugiria de um lugar para o outro com a rapidez de um relâmpago. Era desobediente, embora não malvado. Randaz conhecia-o como se ele fosse seu filho e sabia que ele por vezes obedecia, mas nem sempre. Se a menina Saíbe permitisse, Randaz atravessaria os telhados até o quarto dela, entraria pela janela e recuperaria o atrevido animal. Todavia era evidente que receava que Sara achasse que ele estava tomando grandes liberdades e recusasse. Sara, porém, consentiu de imediato. "Consegue atravessar o telhado?" inquiriu. "Num instante", respondeu ele. "Então venha." Ele pulava de um lado para o outro do quarto como se estivesse assustado. Randaz emergiu pela janela do seu sótão e atravessou as lajes de ardósia até a janela de Sara com a agilidade de um felino, como se toda a vida tivesse caminhado sobre telhados. Entrou pela janela dela e aterrou no chão sem fazer barulho. Voltou-se então para Sara e cumprimentou-a de novo com um salam aleque. O macaco viu-o e soltou um pequeno grito. Randaz apressou-se a fechar a janela por precaução e começou a perseguir o fugitivo. A perseguição não demorou muito tempo. O macaco prolongou-a por alguns minutos apenas pela diversão, mas às tantas saltou para o ombro de Randaz e aí se sentou, dando pequenos guinchos e segurando-se ao pescoço dele com um braço esguio e magro. Randaz agradeceu profusamente a Sara. Ela percebera que os olhos treinados dele haviam abarcado de relance a despida pobreza do quarto, contudo,
Falava com ela como se estivesse a dirigir-se à filha de um rajá e fazia de conta que não reparara em nada. Depois de apanhar o macaco, não se deteve mais do que uns minutos, que foram passados expondo seu reconhecimento pela amabilidade que Sara demonstrara. Aquele maroto, disse ele, afagando o macaco, não se mostrara tão travesso quanto se esperava, e o seu dono, que estava doente, divertia-se muitas vezes com ele. Teria ficado muito triste se o seu divertimento preferido tivesse fugido e se perdesse. Com o último Salamaleque, trepou pela janela e avançou pelas telhas com a mesma destreza que o próprio macaco demonstrara. Depois de ele partir, Sara ficou no meio do quarto pensando nas muitas coisas que o rosto e os seus modos lhe haviam feito recordar. A visão do seu traje típico e a profunda reverência de seu porte fizeram as memórias do passado voltarem. Parecia-lhe tão estranho recordar que ela mesma, a lacaia que a cozinheira insultara há uma hora, vivera não há muitos anos rodeada por pessoas que a tratavam como randás, que lhe faziam salamaleques quando ela passava e cujas testas quase tocavam no chão quando falava com elas. Era como um sonho, mas tudo isso terminara e não voltaria a repetir-se. Parecia seguramente que nenhuma mudança ocorreria. Sara sabia qual o futuro que Miss Minchin tinha traçado para ela. Enquanto fosse nova demais para ser usada como professora, serviria como menina de recados e criada, sendo esperado que se recordasse de tudo o que aprendera e que de alguma forma misteriosa, sem dúvida, aumentasse os seus conhecimentos. A maior parte dos seus serões era passada estudando, e a intervalos que nada tinham de regulares era submetida a exames, consciente de que seria severamente repreendida se não tivesse avançado como se esperava. A verdade era que Miss Minchin sabia que a sua ânsia por aprender dispensava professores. Bastaria que lhe dessem livros para ela os devorar. Por fim, acabaria por sabê-los de cor. E dali a alguns anos estaria à altura de se tornar uma boa professora. Eis o que aconteceria. Quando fosse mais velha, trabalharia como uma lacaia na sala de aulas, como agora fazia em todas as partes da casa. Miss Minchin seria obrigada a fornecer-lhe roupa mais respeitável, mas seria certamente simples e feia e destinada a fazê-la parecer uma espécie de criada. Era tudo o que a esperava no futuro. Sara manteve-se imóvel durante vários minutos considerando tudo isso. Ocorreu-lhe então um pensamento que lhe trouxe cor às faces e um brilho súbito ao olhar. Endireitou o esguio e magro tronco e ergueu a cabeça. Venha o que vier, uma coisa nunca mudará. Se sou uma princesa esfarrapada por fora, posso ser uma princesa por dentro. Seria fácil ser uma princesa se andasse vestida de ouro, mas parece-me que será mais meritório ser uma princesa sem que ninguém saiba que eu sou. Também Maria Antonieta, quando estava na prisão afastada do trono, apenas com um vestido preto em farrapos, os cabelos brancos em desalinho, a ser insultada e chamada de viúva capeto, era mais rainha nessa altura do que quando era feliz e tudo ao seu redor era grandioso. Admiro-a mais nessa época. As multidões aos gritos não lhe metiam medo. Ela era mais forte do que elas, mesmo quando lhe cortaram a cabeça, pensou Sara. Não era um pensamento novo, mas já de há bastante tempo, uma ideia que a consolara em muitos momentos amargos. Nesses dias ia e vinha pela casa com uma expressão no rosto que Miss Minchin não conseguia entender e que muito a contrariava, pois parecia que a pequena criada vivia mentalmente uma vida que a colocava acima do resto do mundo. Era como se mal escutasse as coisas desagradáveis e grosseiras que lhe eram ditas, ou ainda que as ouvisse, não fizesse o mínimo caso delas. Por vezes, quando usava um tom autoritário e desapiedado, Miss Minchin deparava-se com aquele olhar direto e que nada tinha de infantil, fixo em si, e era como se por trás dele estivesse um sorriso orgulhoso. Nessas alturas ignorava que Sara dizia para si mesmo: não sabe que está dizendo essas coisas a uma princesa e que, se eu quisesse, mandaria executá-la com um mero aceno de mão? Apenas a poupo porque sou uma princesa e a senhora não passa de uma criatura estúpida, cruel e vulgar que não sabe agir de outra forma.
Isso costumava diverti-la e entretê-la mais do que qualquer outra coisa, e por mais estranho e fantasioso que fosse, Sara encontrava conforto neste passatempo, e isso fazia-lhe bem. Absorta em tais pensamentos, não se tornava mal-educada e maldosa perante a má educação e maldade dos que a rodeavam. Uma princesa deve ser bem educada, costumava ela dizer para os seus botões. Assim, quando as outras criadas, seguindo o exemplo da sua patroa, a destratavam e dispunham dela a seu bel prazer, Sara mantinha a cabeça erguida e respondia-lhes com uma singular civilidade que muitas vezes as deixava de boca aberta. Aquela menina tem mais boas maneiras do que se tivesse nascido no palácio de Buckingham, comentava por vezes a cozinheira com uma risada. Perco a paciência com ela a toda hora, mas honra lhe seja feita. Nunca esquece as boas maneiras. Por favor, senhora cozinheira. Quer ter a bondade, senhora cozinheira? Com licença, senhora cozinheira. Posso interrompê-la, senhora cozinheira? E diz estas coisas como se não fosse nada. Na manhã seguinte ao seu encontro com Randaz e o seu macaquinho, Sara encontrava-se na sala de aulas com as alunas mais novas. Tendo terminado a lição, estava juntando os livros de exercícios e ao mesmo tempo pensando nas coisas que várias personagens reais tinham tido de fazer sob disfarce. Alfredo, o Grande, por exemplo, queimara os bolos e fora esbofeteado pela esposa do vaqueiro. Tão atemorizada que ela deveria ter ficado ao descobrir quem esbofeteara. E como seria quando Miss Minchin descobrisse que ela, Sara, cujos dedos dos pés já quase saíam pela biqueira das botas, era uma princesa verdadeira? A expressão nos olhos dela era precisamente aquela que Miss Minchin mais detestava. Não toleraria semelhante coisa e, tomada pela ira, voou para ela e pregou-lhe 2 bofetadas, tal como a mulher do vaqueiro fizera ao rei Alfredo. Sara sobressaltou-se e despertou em choque do seu sonho. Recuperando o fôlego, ficou imóvel por um segundo. Então, sem saber que o iria fazer, desatou a rir. — De que estáis rindo, criança insolente e impertinente? Perguntou Miss Minchin. Sara demorou um momento para se conter o suficiente, a fim de se recordar de que era uma princesa. Tinha as faces vermelhas das bofetadas que recebera. Estava pensando, respondeu ela. Pede-me desculpas imediatamente, ordenou Miss Minchin. Sara hesitou um segundo antes de dizer: peço desculpas por rir, se fui incorreta, mas não pedirei desculpas por pensar. Como te atreves a pensar? E em que pensavas? Exigiu saber Miss Minchin. Jessie soltou um risinho abafado e Lavínia e ela acotovelaram-se ao mesmo tempo. Todas as meninas levantaram a cabeça dos livros para escutar. Era sempre um motivo de interesse quando Miss Minchin atacava Sara. Esta sempre tinha respostas inteligentes e nunca parecia ter medo da diretora. Também não estava nervosa naquela altura, embora suas faces se assemelhassem a 2 tomates e os olhos lhe cintilassem como estrelas. Estava pensando que a senhora não sabia o que estava fazendo, declarou ela educada e graciosamente. Que eu não sabia o que estava fazendo? Devolveu Miss Minchin, espantadíssima. Sim, estava pensando no que sucederia se eu fosse uma princesa e a senhora me esbofeteasse, no que eu lhe deveria fazer. E estava pensando que se fosse uma princesa, a senhora nunca se atreveria a fazê-lo, dissesse eu o que dissesse ou fizesse eu o que fizesse. E também estava pensando no quanto a senhora iria ficar surpreendida e assustada se descobrisse de repente. Sara via o futuro que imaginara para si tão nitidamente e falava com uma tal convicção que afetou Miss Minchin. Para a sua mente tacanha e desprovida de imaginação, era quase como se, por detrás daquela ingênua ousadia, pudesse haver um verdadeiro poder oculto. O quê? Se descobrisse o quê? Indagou ela. Que eu era mesmo uma princesa e podia fazer tudo o que quisesse, explicou ela. Cada par de olhos presente na sala se arregalou até não poder mais. Lavínia inclinou-se por cima da carteira para ver melhor. Vai já para o teu quarto, imediatamente. E vocês olhos nos livros, meninas.
gritou Miss Minchin. Sarah executou uma pequena reverência. Peço desculpas por ter rido, se fui mal educada, declarou ainda Sarah antes de dar meia volta e abandonar a sala de aulas, deixando Miss Minchin às voltas com a sua ira e as alunas a cochichar por trás dos livros. Viram bem? Repararam no ar estranho dela? Não ficaria nem um pouco surpreendida se ela fosse de fato uma princesa ou coisa assim. Imaginei que até era, comentou Jessie. Capítulo 12. Do outro lado da parede. Quando se vive numa fila de casas, é interessante pensar no que está sendo feito e dito do outro lado da parede dos cômodos que habitamos. Sarah gostava de se entreter imaginando o que escondia a parede que dividia a escola da casa do cavalheiro indiano. Sabia que a sala de aulas ficava ao lado do escritório do cavalheiro indiano e esperava que a parede fosse grossa o suficiente para que o barulho que as alunas por vezes faziam depois das lições não o incomodasse. Certa vez disse para Ermengarde: tenho uma grande simpatia por ele. Não gostaria nada que o barulho o perturbasse. Adotei-o como meu amigo. É possível fazer-se isso com pessoas com as quais nunca falamos. Observamo-las, pensamos nelas, alegramo-nos por elas e compadecemo-nos delas. E às tantas tornamo-nos quase parentes. Fico bastante ansiosa quando por vezes vejo o médico ir visitá-lo 2 vezes por dia. Eu tenho poucos parentes e fico muito contente por isso, afirmou Ermengarde com um ar pensativo. Não gosto daqueles que tenho. As minhas 2 tias estão sempre dizendo: Deus meu, Ermengarde, estás muito gorda. Não devias comer doces. E o meu tio passa o tempo a perguntar-me coisas como: quando é que Eduardo III subiu ao trono? E quem é que morreu com uma indigestão de lampreias? Sarah riu. As pessoas com as quais nunca falamos não nos podem fazer perguntas assim, e tenho a certeza de que o cavalheiro indiano não o faria, mesmo que fosse um familiar teu muito chegado. Gosto muito dele. Simpatizara com a grande família porque todos tinham um ar feliz, mas simpatizara com o cavalheiro indiano porque ele parecia infeliz. Era evidente que ele não se recuperara ainda por completo da grave doença que o acometera. Na cozinha, onde, é claro, as criadas sabiam de tudo, ninguém se cansava de discutir o caso. Na verdade, o cavalheiro não era indiano, mas sim inglês, e vivera na Índia. As desventuras que por lá enfrentara haviam sido de tal ordem que toda a sua fortuna estivera em risco, e ele mesmo se dera por arruinado e desonrado para todos sempre. O choque fora tão grande que quase morrera devido a um esgotamento nervoso. Desde então a sua saúde ficara comprometida, embora a sua sorte tivesse mudado e a sua riqueza tivesse sido totalmente restituída. A causa dos seus problemas e infortúnios tinha sido umas minas, e minas de diamantes. Poupanças minhas nunca irão para minas, em especial de diamantes, exclamou a cozinheira com um olhar de relance para Sarah. Todos nós sabemos no que isso dá. Ele sentiu o mesmo que o meu papai. Ficou igualmente doente, mas não morreu, pensou Sarah. Deste modo, no seu coração sentisse ainda mais cativada pelo cavalheiro indiano. Quando a mandavam levar recados depois de escurecer, costumava ficar satisfeita, pois havia sempre a hipótese de as cortinas da casa ao lado não terem ainda sido fechadas e ela conseguir avistar o seu amigo adotado numa das confortáveis salas. Quando não havia ninguém por perto, parava e, segurando-se ao gradeamento de ferro, desejava-lhe boa noite como se ele a pudesse escutar. Talvez consiga sentir, já que não pode ouvir-me, imaginava ela. Quem sabe se os pensamentos bondosos não chegam às pessoas de alguma forma, mesmo através de janelas, portas e paredes. Talvez o cavalheiro indiano se sinta um pouco melhor, mais reconfortado, sem perceber bem porquê, quando eu estou aqui de pé, ao frio, ao desejar que fique bom e volte a ser feliz. Lamento tanto o que lhe aconteceu, sussurrava ela na sua cabeça. Quem dera que tivesse uma senhorinha que o
mimasse como eu costumava mimar o meu papai quando ele tinha uma dor de cabeça. Gostaria muito de ser a sua senhorinha, meu pobre amigo. Boa noite, boa noite. Deus o abençoe. Afastava-se, sentindo-se ela mesma um pouco melhor e mais reconfortada. A sua compaixão era tão forte que quase se acreditaria que chegaria de alguma maneira até ele, sentado sozinho na sua poltrona, em frente à lareira, quase sempre de roupão comprido e quase sempre com a testa pousada nas mãos, ao mesmo tempo que contemplava desesperadamente as chamas. Para Sara, ele era um homem cujas inquietações lhe perturbavam ainda o espírito, não uma pessoa cujas provações pertenciam já ao passado. Tem sempre um ar como se estivesse pensando em alguma coisa que o atormenta agora, mas ele recuperou a sua fortuna e com o tempo ultrapassará o esgotamento nervoso. Portanto, não devia ter um ar tão abatido e triste. Interrogo-me se não haverá mais alguma coisa, pensava Sara. Se havia de fato mais alguma coisa que nem as criadas tivessem ouvido e mexericado entre elas. Sara estava convencida de que o pai da grande família, o cavalheiro que ela apelidava de Sr. Montmorency, saberia do que se tratava. O Sr. Montmorency ia visitar o cavalheiro indiano com frequência e a Sra. Montmorency e as crianças também, embora menos vezes. O cavalheiro indiano parecia apreciar em particular as duas meninas mais velhas, Janet e Nora, que haviam ficado tão alarmadas quando o seu irmão Donald dera a sua moeda de meio shilling a Sara. O cavalheiro indiano tinha de fato um afeto especial por crianças e em especial por meninas. Janet e Nora gostavam tanto dele como ele delas, e ansiavam com grande prazer pelas tardes em que lhes era permitido atravessar a praça e fazerem-lhe visitas, durante as quais se comportavam muito bem. Eram sempre visitas breves, porque ele estava doente e cansava-se depressa. É um amor de pessoa e está sempre dizendo que as nossas visitas o animam muito, dizia Janet. Janet era a mais velha e mantinha ordem entre os irmãos. Era ela quem decidia quando era de bom tom pedir ao cavalheiro indiano que lhes contasse histórias acerca da Índia, e era ela que percebia quando ele ficava cansado e estava na hora de se retirarem nas pontas dos pés e irem pedir a Ramdas que fosse para junto do seu patrão. Também simpatizavam muito com Ramdas. Ele poderia contar-lhes inúmeras histórias se soubesse falar outra língua para além de Hindustani. O verdadeiro nome do cavalheiro indiano era Sr. Carrisford, e Janet contou ao Sr. Carrisford o encontro deles com a menina que não é mendiga. Ele ficou muito interessado e ainda mais quando escutou da boca de Ramdas a aventura do macaquinho no telhado. Este fez-lhe uma descrição muito vívida da pobreza do sótão, do chão despido e das paredes esburacadas, da lareira enferrujada e vazia e da estreita e dura cama. Carmichael, interrogo-me quantos sótãos existirão nesta praça nessas condições, e quantas pobres criadas, ainda crianças, dormirão em camas assim, ao passo que eu deito a cabeça em almofadas de penas, rodeado de riqueza, a maior parte da qual não me pertence, disse o Sr. Carrisford para o pai da grande família, depois de ter escutado tal descrição. Meu caro amigo, quanto mais depressa parar de se atormentar, melhor será. Ainda que fossem suas todas as riquezas da Índia, não poderia remediar todos os males do mundo, e se começasse a mobiliar todos os sótãos desta praça, ainda assim restariam os sótãos das outras praças e ruas desta cidade, e por aí afora. O Sr. Carrisford sentou-se e roeu as unhas ao mesmo tempo que fitava as brasas incandescentes na grade da lareira. Parece, disse num tom lento depois de uma pausa, acha possível que a outra criança, aquela em que nunca paro de pensar, possa estar reduzida a uma existência tão miserável quanto a da pobre menina da casa aqui ao lado?
O senhor Carmichael olhou-o com inquietação, constrangido. Sabia que a pior coisa que o seu cliente poderia fazer por si mesmo, pela sua saúde mental e física, era começar a encarar aquele assunto sob esse novo ponto de vista. Se a criança que estava na escola de Madame Pascal, em Paris, era aquela que procura, eu diria que foi confiada a pessoas com meios suficientes para cuidar dela. Adotaram-na porque tinha sido a companheira preferida da filha que perderam. Não tinham outros filhos e Madame Pascal disse que eram um casal russo muito abastado, respondeu ele num tom tranquilizador. E a maldita mulher nem sequer sabia para onde a tinham levado, exclamou o Sr. Carrisford. O Sr. Carmichael encolheu os ombros. Era uma astuciosa e interesseira francesa que evidentemente ficou mais do que satisfeita por se ver livre da criança, tendo em conta que a morte do pai a deixara sem um vintém. As mulheres do gênero dela não se preocupam com o futuro de crianças que apenas encaram como fardos. Pelo visto, os pais adotivos desapareceram sem deixar rastro. Mas você diz, se a criança for aquela que eu procuro. E diz muito bem, não temos a certeza. O nome não era bem igual, fez notar Carrisford. Madame Pascal pronunciou-o como se fosse Carel, em vez de Crewe, mas pode ser apenas uma questão de pronúncia. As circunstâncias eram muito semelhantes, se bem se lembra. Um oficial inglês, colocado na Índia, inscrevera a sua pequena filha, órfã de mãe, na escola, morrendo a seguir subitamente depois de perder a sua fortuna. O Sr. Carmichael deteve-se por um momento, como se lhe tivesse acabado de ocorrer uma ideia. Tem a certeza de que a criança foi deixada numa escola em Paris? Está certo de que foi em Paris? Não tenho certeza de coisa alguma, meu caro amigo, respondeu Carrisford com uma enorme angústia. Nunca vi a criança nem a mãe dela. Eu e o Ralph Crewe fomos grandes amigos e colegas, mas desde os tempos de escola que não nos víamos, até nos termos reencontrado na Índia. Eu estava totalmente cativado e absorto por aquele magnificente negócio das minas. Ele deixou-se cativar também. O negócio parecia tão espetacular e promissor que ficamos de cabeça perdida. Quando nos encontrávamos, quase não falávamos de outra coisa. Eu só sabia que a criança fora enviada para um colégio, e agora nem tampouco me recordo de como tomei conhecimento disso. Começava a atingir um estado de agitação, ficava sempre assim quando seu cérebro, ainda débil, se inflamava com memórias das desgraças do passado. O Sr. Carmichael observava-o com ansiedade. Era necessário fazer-lhe algumas perguntas, mas deviam ser colocadas com calma e cuidado. Mas tinha algum motivo para supor que a escola era em Paris? Sim, a mãe da menina era francesa e eu ouvira dizer que era desejo dela que a filha fosse educada em Paris. Portanto, pareceu-me lógico que o Crewe a tivesse enviado para lá. Sim, de fato, faz sentido, concordou o Sr. Carmichael. O cavalheiro indiano inclinou-se para a frente e bateu na mesa com a mão comprida e magra. Carmichael, tenho de encontrá-la. Se estiver viva, tem de estar em algum lugar. Se estiver só no mundo e sem nada, é por culpa minha. Como há de um homem recuperar a sua sanidade com uma coisa assim na consciência? Este súbito revés da fortuna no negócio das minas transformou os nossos mais fantásticos sonhos em realidade. E a pobre filha do Crewe poderá estar mendigando nas ruas. Ora, ora, tente acalmar-se, Carrisford. Conforte-se com a ideia de que quando ela for encontrada terá uma fortuna para lhe entregar. Por que não fui homem para me manter firme quando as coisas começaram a ficar negras? Gemeu Carrisford numa angustiante infelicidade. Creio que teria revelado maior coragem se não fosse responsável pelo dinheiro de outros para além do meu. Pobre Crewe teve de empenhar cada centavo que tinha, confiava em mim, tinha afeto por mim, e morreu pensando que eu o arruinara. Eu, Tom Carrisford, que joguei cricket com ele em Eton, devia achar-me um grandessíssimo patife. Não se recrimine dessa forma. Não me recrimino pelo negócio ter ameaçado falir. Recrimino-me por ter perdido a coragem.
Fugi como um ladrão, porque não fui capaz de enfrentar o meu melhor amigo e de lhe dizer que o arruinara, a ele e à filha. O bondoso pai da grande família colocou a mão afetuosamente no ombro do seu cliente. Fugiu porque o seu cérebro sucumbira à tortura mental. Você estava já meio delirante, Carrisford. Caso contrário, teria ficado e enfrentado com coragem a adversidade. Lembre-se que 2 dias depois de ter partido estava num hospital, amarrado a uma cama, desvairado, quase em coma. Não se esqueça disso. Carrisford pendeu a cabeça, segurando a testa com as mãos. Sim, é certo. O medo e o horror levaram-me à loucura. Há semanas que não dormia. Na noite em que saí de casa cambaleando, senti-me cercado por monstros que me apontavam, gritavam e acusavam. Aí está. Como é que um homem à beira de um colapso nervoso podia raciocinar com sensatez? Fez notar o Sr. Carmichael. Carrisford abanou a sua cabeça pendida, e quando recuperei os sentidos, o meu pobre amigo estava morto e enterrado, e eu parecia não me recordar de nada. Durante meses não me lembrei da criança. Mesmo quando a memória da existência dela me veio à cabeça, era ainda assim indistinta. Parou por um momento e massageou a testa. Mesmo hoje em dia me parece vaga, seguramente que em algum momento o Crewe terá comentado comigo qual a escola para onde a enviara. Não lhe parece? Talvez nunca lhe tenha falado do colégio em concreto. Pelo que sei, também nunca lhe disse o nome da menina. Ele costumava tratá-la por um nome carinhoso que inventara para ela. Chamava-lhe a sua senhorinha, mas aquelas malditas minas ocupavam todos os nossos pensamentos. Não falávamos de mais nada. Se ele me falou da escola, esqueci-me, e agora nunca mais me lembrarei. Tenha calma, Carrisford. Ainda vamos encontrar a menina. Continuaremos à procura do simpático casal russo de Madame Pascal. Ela parecia ter uma vaga ideia de que eles residiam em Moscou. Seguiremos essa pista. Irei até Moscou, disse Carmichael num tom animador. Se estivesse capaz de viajar, iria também, mas só tenho forças para estar aqui sentado, envolto em peles, contemplando o fogo. E quando olho para ele, só vejo o rosto alegre e jovem do Crewe, olhando-me de volta com uma expressão como se estivesse me fazendo uma pergunta. Por vezes à noite sonho com ele e vejo-o sempre à minha frente fazendo a mesma pergunta. Consegue imaginar o que ele me diz, Carmichael? O Sr. Carmichael respondeu em voz baixa. Não. Pergunta-me sempre. Tom, meu caro Tom, onde está a minha senhorinha? Agarrou a mão de Carmichael, apertando-a com urgência. Tenho de ser capaz de lhe responder. Ajude-me a encontrá-la, ajude-me. Do outro lado da parede, Sara estava sentada no seu quarto conversando com Melquisedeque, que saíra da toca em busca do jantar. Hoje foi difícil ser uma princesa, Melquisedeque. Foi mais difícil do que de costume. À medida que o tempo passa e as ruas vão ficando mais enlameadas, vai se tornando mais árduo. Quando encontrei Lavínia no vestíbulo e ela riu do meu vestido enlameado, ocorreu-me de imediato uma resposta para lhe dar. E tive-a mesmo na ponta da língua. Mas uma princesa não pode responder na mesma moeda. Tem de morder a língua e controlar-se. Foi o que fiz. A tarde estava fria, Melquisedeque, e está uma noite ainda mais fria. De repente, deitou a cabeça nos braços, como costumava fazer quando estava sozinha. Ó, papai, parece que já faz tanto tempo que fui a sua senhorinha, murmurou Sara. E foi isto que aconteceu naquele dia, de ambos os lados da parede. Capítulo 13. A mendiga. O inverno foi extremamente rigoroso. Havia dias em que Sara tinha de andar pela neve para entregar os recados de que era incumbida. Havia outros, bem piores, em que a neve derretida se misturava com a lama, formando uma espécie de lodo. Outras vezes o nevoeiro era tão denso que os candeeiros nas ruas ficavam acesos todo o dia e Londres tinha o mesmo aspecto que naquela tarde há tantos anos em que a carruagem
carruagem percorrera as largas ruas da cidade, com Sara sentada no seu interior, encostada ao ombro do pai. Nesses dias, a casa da grande família tinha um ar ainda mais acolhedor e apetecível, e pela janela do escritório onde se encontrava o cavalheiro indiano, via-se o clarão da lareira, emprestando a tudo em redor um tom quente e dourado. Os sótãos pareciam a Sara ainda mais frios e sombrios do que nunca, e também lhe parecia já não haver pôres de sol magníficos, nem auroras gloriosas, e raramente se viam as estrelas. As nuvens que pendiam sobre a trapeira eram ora cinzentas, ora negras, desfazendo-se em chuva torrencial. Às 4 da tarde, mesmo quando o nevoeiro não era muito cerrado, a luz do dia desvanecia-se. Quando por algum motivo tinha de ir ao quarto, Sara era obrigada a acender uma vela. As criadas da cozinha desanimavam, e isso deixava-as ainda mais mal-humoradas do que de costume. Beck era obrigada a trabalhar como uma pequena escrava. Se não fosse pela senhorita e pela história da Bastilha e de eu ser a prisioneira sua companheira, acho que morreria, disse ela certa noite a Sara. A Bastilha parece agora ainda mais verdadeira, não é? A cada dia que passa, a patroa assemelha-se mais a uma carcereira. Até parece que estou vendo as enormes chaves que ela carrega, e a cozinheira não lhe fica atrás. Conte-me mais coisas, senhorita. Fale-me da passagem subterrânea que cavamos por baixo das paredes. Contarei uma coisa mais calorosa. Vá buscar a tua colcha e enrola-te nela, que eu vou buscar a minha. Aninhamo-nos juntas na cama e eu falo da floresta tropical, onde o macaco do cavalheiro indiano vivia. Quando o vejo sentado na mesa junto à janela olhando para a rua com aquela expressão saudosa, fico sempre com a certeza de que está pensando na floresta onde se pendurava pela cauda nos ramos dos coqueiros. Interrogo-me quem o terá apanhado e se terá deixado para trás uma família que dependia dele para apanhar cocos. Isso é de fato mais reconfortante, senhorita, mas sob muitos aspectos, mesmo a Bastilha é animadora quando é a senhorita falando, disse Beck. Isso é porque te distrai e faz pensar noutra coisa, explicou Sara, embrulhando-se na colcha até só deixar de fora o seu rosto moreno. É uma coisa em que já reparei muitas vezes. Quando o nosso corpo se sente desconfortável e triste, temos de fazer a mente pensar noutra coisa. Consegues fazer isso, senhorita? Murmurou Beck, olhando-a com admiração. Sara franziu as sobrancelhas. Por um momento, umas vezes consigo e outras não, mas quando sou capaz sinto-me muito melhor. Creio que qualquer pessoa seria capaz de o fazer se praticasse o suficiente. Eu tenho praticado bastante ultimamente e começa a ser mais fácil do que era. Quando as coisas me parecem horríveis, penso com todas as minhas forças que sou uma princesa. Digo para mim mesma, sou uma princesa, uma fada princesa, e como sou uma fada, nada me pode magoar ou tornar desconfortável. Nem imaginas o quanto isto me ajuda a esquecer, concluiu Sara com uma risada. Tinha muitas oportunidades para fazer a sua mente pensar noutras coisas e muitas ocasiões para provar a si mesma se era ou não uma princesa. Contudo, uma das mais difíceis provas a que foi sujeita ocorreu num dia particularmente horrível que nos anos vindouros jamais esqueceria. Durante vários dias chovera sem parar. Um nevoeiro frio e desagradável invadira as ruas lamacentas e escorregadias. Toda a cidade estava coberta por um pálio de névoa e chuva miudinha. É claro que havia vários recados demorados e cansativos para entregar, como acontecia sempre em dias como aquele, e Sara foi mandada à rua uma e outra vez, acabando por ficar com a roupa encharcada.
encharcada. As absurdas penas do seu velho chapéu tinham um ar mais pinguço e ridículo do que nunca, e as botas, rotas e rasgadas, estavam repassadas de água e não aguentariam mais chuva. Acrescente-se a isto que fora privada do almoço, pois Miss Minchin decidira castigá-la. Estava tão enregelada, tão esfomeada e cansada, que ganhou um ar macilento, e de vez em quando um transeunte com uma alma mais bondosa olhava para ela com súbita compaixão. Todavia Sara não se dava conta disso. Avançava apressada, tentando obrigar a sua mente a pensar noutra coisa. Era realmente muito necessário. Fazia de conta e imaginava com todas as forças que lhe restavam, mas naquele dia isso estava se revelando uma provação, e por uma vez ou duas ela ficou mesmo com a sensação de que a sua estratégia a estava deixando com mais frio e fome, em vez de o contrário. Perseverou obstinadamente, e ao mesmo tempo que a água lamacenta lhe entrava nas botas estragadas e o vento lhe tentava arrancar o puí do casaco, Sara caminhava e conversava consigo mesma, mas não falava em voz alta e nem mexia os lábios. Imaginemos que a roupa que trago vestida está seca. Faz de conta que tenho umas boas botas, um casaco comprido e grosso, meias de lã e um chapéu de chuva. E imagine-se que quando me aproximar da padaria onde vendem pãezinhos doces, encontrarei meio shilling que não pertence a ninguém. Nesse caso, entrarei na loja, comprarei 6 pãezinhos frescos e os comerei todos, uns em seguida dos outros, sem parar. Por vezes acontecem coisas muito estranhas nesse mundo. Foi certamente uma coisa muito estranha que sucedeu então a Sara. Atravessava a rua ao mesmo tempo que ia absorta naqueles pensamentos. Uma espessa camada de lama cobria a estrada e ela teve de escolher com muito cuidado o local onde colocava os pés, se bem que não houvesse muito por onde fazê-lo. Avançava devagar, de olhos cravados no chão, e foi por isso que, mesmo ao chegar à calçada do outro lado, viu uma coisa cintilando na sarjeta. Era uma moeda prateada, pequena, já pisada por muitos pés, mas ainda capaz de brilhar um pouco. Não era bem meio shilling, mas o melhor que se podia arranjar. Num segundo estava na mão enregelada de Sara. Oh, é verdade, exclamou ela, mal acreditando nos seus olhos. Então, acreditem ou não, olhou para a loja que tinha à sua frente e constatou que era uma padaria. Uma mulher robusta, de faces rosadas, ar alegre e maternal, colocava na vitrine um tabuleiro de deliciosos pãezinhos doces, saídos do forno, grandes, rechonchudos, brilhantes com passas. Por uns segundos, o choque provocado pelo achado, bem como a visão dos pãezinhos e o cheiro delicioso de pão quente que emanava da porta, quase fizera Sara desfalecer. Não pensou nem um segundo em não usar a pequena moeda. Era evidente que estava caída na lama há algum tempo, e o seu dono já teria desaparecido na torrente de transeuntes que iam e vinham durante todo o dia. Ainda assim, irei perguntar à padeira se perdeu alguma coisa, pensou Sara para si mesma. Atravessou o passeio e colocou a bota encharcada na soleira da porta. Ao fazê-lo, viu uma coisa que a fez estacar. Era uma pequena silhueta ainda mais desamparada do que ela, uma pequena figura com pequenos pés encarniçados, enlameados e descalços, porque os farrapos com os quais a sua dona tentava cobri-los não eram compridos o suficiente, e uma cabeleira desgrenhada emoldurava-lhe um rosto sujo de olhos esbugalhados e esfomeados. Sara compreendeu o olhar dela assim que a viu e sentiu uma súbita compaixão por aquela figura. É uma mendiga e ainda passa mais fome do que eu, constatou para si mesma. A criança mendiga olhou de volta para Sara e desviou-se um pouco para que ela passasse. Estava habituada a ser obrigada a desimpedir o caminho para toda a gente. Sabia que se um policial a visse, lhe ordenaria: anda para fora. Sara apertou a moeda na mão e hesitou por uns segundos. Depois dirigiu-se à criança. Tens fome? A menina encolheu-se ainda mais nos seus trajes maltrapilhos. Se tenho, respondeu numa voz meio rouca.
Não almoçaste? Perguntou Sara. Não almocei, nem o lanche, não comi nada, disse a mendiga numa voz cada vez mais sumida e continuando a encolher-se. Desde quando quis saber Sara? Não sei, hoje ainda não consegui nada e já me fartei de pedir. Só de olhar para ela, Sara sentiu-se mais esfomeada e fraca, mas aqueles seus generosos pensamentos continuavam a ocupar-lhe a mente, e apesar de ter o coração apertado, dizia para si mesma: sou uma princesa e as princesas, mesmo quando expulsas dos seus tronos e abandonadas à pobreza, partilham sempre o que têm com as pessoas que são mais pobres e esfomeadas do que elas. Partilham sempre. Se eu tivesse achado meio shilling, poderia ter comido 6 pãezinhos. Não será o suficiente para encher a barriga de nenhuma de nós, mas sempre é melhor do que nada. Espera aqui um pouco, pediu ela à criança. Entrou na loja. Lá dentro estava quente e cheirava divinamente. A padeira preparava-se para colocar mais pãezinhos no mostruário. Por favor, minha senhora, por acaso não perdeu uma moeda? Perguntou e estendeu a mão com a solitária moeda na palma. A mulher olhou para a moeda e depois para ela, para o seu rosto sincero e roupas velhas, outrora requintadas. Não, minha filha. Achaste-a? Inquiriu a padeira. Sim, na sarjeta, disse Sara. Então fica com ela, provavelmente já está lá há uma semana e só Deus sabe quem a perdeu. Eu compreendo, mas achei melhor perguntar, explicou Sara. Pouca gente o faria, argumentou a mulher com um ar ao mesmo tempo interessado, curioso e bem disposto. Queres comprar alguma coisa? Acrescentou ao ver Sara olhar de relance para os pãezinhos doces. 4 pãezinhos, por favor. Daqueles ali, pediu Sara. A mulher dirigiu-se à vitrine e colocou uns quantos num saco de papel. Sara reparou que eram 6. Eu pedi 4, só tenho dinheiro para 4, explicou ela. Eu acrescento 2 para perfazer o peso certo. Não tens fome? Os olhos de Sara turvaram-se de lágrimas. Sim, bastante. Agradeço-lhe muito a sua generosidade e preparava-se para acrescentar: lá fora está uma criança que tem mais fome do que eu, mas nesse momento entraram 2 ou 3 clientes e todas pareciam muito apressadas, por isso só teve tempo de agradecer à lojista e sair. A mendiga continuava encolhida sentada junto à porta da loja. Tinha um aspecto pavoroso. Olhava em frente com um ar absorto de sofrimento e, de repente, passou as costas da enegrecida mão pelos olhos, enxugando as lágrimas que pareciam tê-la surpreendido ao extravasarem sem aviso dos seus olhos. Murmurava para si mesma. Sara abriu o saco de papel e tirou um dos pãezinhos quentes que já lhe tinham aquecido um pouco as suas gélidas mãos. Toma, está quentinho. Come-o para não sentires tanta fome, disse Sara, colocando o pãozinho no colo da mendiga. A criança sobressaltou-se e levantou a cabeça olhando espantada, quase assustada para Sara, como se nem acreditasse em tamanha e súbita sorte. Agarrou então no pãozinho e começou a devorá-lo em grandes dentadas esganadas. Oh, meu Deus, tão bom! Escutou-a Sara dizer, deliciada, numa voz abafada por ter a boca cheia. Sara tirou mais 3 pãezinhos e colocou-os no mesmo lugar. A avidez com que a mendiga tragava os pãezinhos era de cortar o coração. Tem mais fome do que eu, está faminta, na verdade, pensou Sara, mas a sua mão tremia quando colocou o 4º pãozinho no colo da criança. Eu não estou esfomeada como ela, e acrescentou um 5º pãozinho. A pequena mendiga continuava a abocanhar e a empanturrar a boca quando Sara se afastou. Estava demasiado esfomeada para agradecer. Isto se alguém lhe tivesse ensinado boas maneiras, o que nunca acontecera. A mendiga era apenas uma pobre criatura errante. Adeus, despediu-se Sara. Quando chegou ao outro lado da rua, olhou para trás. A criança tinha um pãozinho em cada mão e parara em meio a uma dentada para olhar para ela. Sara voltou a despedir-se com um aceno de cabeça e a mendiga, ao fim de um longo e curioso olhar, acenou-lhe de volta e até
perder Sara de vista, não voltou a morder o pãozinho nem mastigou o pedaço que tinha na boca. A padeira estava do outro lado da vitrine observando a cena. Não é que aquela miúda deu os seus pãezinhos a uma mendiga? E não foi porque não os quisesse, pois estava com fome também. O que eu não daria para saber por que o fez, comentou ela. Ficou parada junto à vitrine pensando nisso. Às tantas, a sua curiosidade levou a melhor. Dirigiu-se à porta e falou com a mendiga. Quem te deu esses pãezinhos? Perguntou-lhe. A criança acenou com a cabeça na direção das costas de Sara, que começava a desaparecer no meio da multidão. Perguntou-me se eu tinha fome, replicou a mendiga. E que lhe disseste? Disse que sim. E depois ela entrou aqui, comprou os pãezinhos, os deu para ti, foi isso? A criança acenou que sim com a cabeça. Quantos? 5. A mulher pensou por um instante. Só deixou um para ela, observou em voz baixa, e teria conseguido comer os 6 sozinha. Vi isso nos seus olhos. Continuou olhando na direção onde a pequena benfeitora desaparecera e sentiu-se perturbada como há muito tempo não acontecia. Quem dera que não tivesse ido embora tão depressa. Daria a ela uma dúzia de pãezinhos. Virou-se então para a pedinte. Ainda tens fome? Fome eu tenho sempre, mas já não é tão grande como há pouco. Entra, pediu a mulher, segurando a porta da loja aberta. A mendiga pôs-se de pé e entrou. Ser convidada a entrar num lugar quente e cheio de pão parecia-lhe uma coisa incrível. Não fazia ideia do que ia acontecer, mas também pouco lhe importava. Vai-te aquecer, disse a padeira, apontando para uma banqueta numa minúscula sala nos fundos. E olha, quando estiveres cheia de fome e quiseres um pedaço de pão, venha aqui pedir-me. Te darei os pães em nome daquela menina. Sara encontrou algum consolo no seu último pãozinho. Fosse como fosse, ainda estava bem quente e era melhor que nada. Ao mesmo tempo que andava, ia partindo pequenos pedaços e comendo-os devagar para fazer o pãozinho durar mais tempo. Faz de conta que é um pãozinho mágico e que uma dentada equivale a uma refeição inteira. Assim não tardarei em ficar muito cheia, imaginava ela. Já tinha escurecido quando Sara chegou à praça onde se situava o colégio de Miss Minton. As casas já tinham as luzes todas acesas. As cortinas da janela pela qual ela costumava ver de relance alguns membros da grande família não tinham ainda sido cerradas. Muitas vezes àquela hora avistava o cavalheiro a que apelidava de Sr. Montmorency, sentado numa grande poltrona, com os filhos ao redor dele conversando, rindo, empoleirados nos braços da poltrona, nos joelhos do pai ou encostados neles. Naquele fim de tarde estava como era habitual, rodeado pelos filhos, mas não estava sentado. O ambiente, pelo contrário, parecia bastante agitado. Era evidente que alguém iria empreender uma viagem e esse alguém era o Sr. Montmorency. Havia uma carruagem parada à porta e uma enorme mala de couro fora presa a ela. As crianças pulavam e tagarelavam à volta do pai, agarrando-se a ele como podiam. Ao seu lado, a mãe, bonita e de faces rosadas, parecia fazer-lhe algumas recomendações. Sara parou um momento para ver o Sr. Montmorency pegar as mais pequenos no colo, beijá-los e inclinar-se para se despedir dos mais crescidos. Será uma ausência longa? Interrogou-se ela. A mala é bastante grande. Oh, a família vai sentir a falta dele. Eu mesma sentirei a falta dele, muito embora ele nem saiba que eu existo. Quando a porta se abriu, retomou o seu caminho, recordando-se da ocasião em que um dos meninos lhe dera meio shilling, mas ainda avistou o viajante emergir pela porta, a sua silhueta recortada pela resplandecente luz do vestíbulo, as crianças mais velhas ainda à volta dele. Haverá muita neve em Moscou? Será que está tudo gelado? Perguntou Janet. Irá andar numa carruagem russa, papai? Será que vai ver o czar? Indagou outra criança. Eu logo escrevo contando tudo, respondeu o pai rindo. Mandarei fotografias de muitas coisas que farei lá.
Vá, corram para dentro, está uma umidade terrível. Preferia ficar com vocês a ir para Moscou. Adeus, adeus, meus queridos, Deus os guarde. Desceu os degraus correndo e saltou para a carruagem. Se encontrar a menina, dê-lhe cumprimentos nossos, gritou Guy e Clarence aos pulos no capacho. Entraram então e a porta foi fechada. Viste a menina que não é mendiga passando? Perguntou Janet a Nora, quando regressaram à sala. Parecia enregelada e encharcada e via girando a cabeça por cima do ombro para olhar para nós. A mamãe diz que as roupas dela têm aspecto de lhe terem sido dadas por alguém muito rico, que já não as usava por estarem pequenas ou velhas. As donas do colégio mandam-na sempre entregar recados nos dias em que o tempo está pior. Sara atravessou a praça em direção à escada de serviço do colégio, sentindo-se trêmula e fraca. Interrogo-me quem será a menina de que o Sr. Montmorency se vai em busca, pensava ela. E desceu os degraus carregando o cesto que lhe parecia ainda mais pesado que nunca, ao mesmo tempo que o chefe da grande família seguia rumo à estação para apanhar o comboio que o levaria a Moscou, onde empregaria todos os esforços para encontrar a filha perdida do capitão Crewe.